Queridos irmãos, olha aqui, ó. Louvamos ao nome de Deus, porque todas as vezes que vemos pessoas vindo à frente falar, essas pessoas estão falando daquilo que aprenderam do Deus eterno. Quando ouvimos pessoas vindo na frente cantar, essas pessoas estão cantando do que aprenderam do Deus eterno. Mas quando abrimos a Bíblia, não são pessoas falando ou cantando. Quando abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Portanto, em nome de Jesus agora é hora de toda concentração. É hora de nós mantermos o silêncio, pedirmos ao Pai eterno que nos ajude a compreender. Para as pessoas que são visitas, olhem para mim aqui um pouquinho, por favor, queridas visitas. Eu que sou um ser humano muito simples, estou tão feliz porque vocês estão aqui. Se eu estou feliz, imagine Deus, viu? Estou muito feliz pela presença de vocês. Mas olha, eu queria pedir algo. Todas as vezes que alguém abre a Bíblia, não preste atenção em mais nada, olha para mim aqui agora. Deixa a moça sair com o telefone, não tem problema. Olha para mim aqui agora. Quando a Bíblia é aberta, há alguém que odeia o que você vai ler. Alguém que não gosta que a Bíblia seja aberta. Então, queridas visitas, eu já falei isso para os membros, meus irmãos. Vou falar para vocês também. Na hora que a Bíblia for aberta, tome cuidado. E mantenha sua atenção. Uma criança vai andar, alguém vai falar, um telefone vai tocar, alguma coisa vai acontecer. Sabe o que você tem que fazer? Mantenha sua atenção, porque o inimigo faz acontecer alguma coisa exatamente na hora mais importante. Tá bem? Então mantenha a atenção. E crianças, preste atenção no que a tia está falando. Combinado? Bastante atenção aqui, ouviu, mocinhas? Pode ser? E hoje nós vamos entender mais um assunto. Sábado pela manhã nós estudamos os sinais da volta de Jesus e quão perto está o dia de vermos Jesus Cristo face a face. Amém? Estudamos à noite de sábado sobre o outro sinal da volta de Jesus, de como estaria a sua igreja por ocasião da volta de Jesus. As virgens, lembra disso, queridos? Lembra o que significa a lâmpada que as virgens tinham na mão? A palavra de Deus. O que era o óleo dentro da lâmpada? E o que era a chama da lâmpada? O testemunho. Muito bem. E de onde o noivo estava vindo? De onde o esposo estava vindo? De onde? Do santuário celestial. É do céu, mas é do santuário celestial. Tá bem? Então não esqueçam disso. Por que é tão importante saber que não é simplesmente do céu que Jesus está vindo? Jesus está agora no lugar santíssimo do santuário celestial, fazendo a última obra da parte da redenção. A última parte do plano da redenção Jesus está fazendo agora. E de lá ele vai sair para vir buscar a sua esposa. Grandioso isso, não é? Virá para buscar aqueles que são mais importantes do que qualquer coisa. Valeram o sangue do Filho de Deus. Não é grande isso, queridos? Ontem nós estudamos qual roupa usar para fazer parte do casamento. Para fazer parte da ceia, não é? Do casamento não, da ceia das bodas. Qual é a roupa que deve se usar? O caráter de Cristo. O caráter de Cristo tem que ser como? Você pega a roupa de Jesus e coloca sobre você, e o que é que acontece então? A pessoa continua a mesma? Não. Não existe isso. Grave esse texto aqui em nome de Jesus, ó. Jesus te aceita como você é, para transformar você para ser como Ele. Entendeu isso? Não existe essa história, Jesus me aceita de qualquer jeito e para por aí. Jesus te aceita do jeito que você é agora, só que Ele não te deixa do jeito que você está. Ele quer, Deus quer que você seja simplesmente como Jesus. Entenda isso. E que isso encha seu coração. Mas no sábado pela manhã, estávamos estudando aqui, e entendemos no sábado à noite também um detalhe, que quando a terceira mensagem angélica estivesse terminando de ser pregada, um anjo com tinteiro de escrivão na cintura, iria vir da terra e dizer para Jesus, está feito. E então Jesus ia tirar sua roupa de intercessor, e ia vestir a sua roupa de rei para vir buscar. Lembra disso? Quem é esse anjo com tinteiro de escrivão à cintura? O que é isso?
É parte também do grande obra do plano da salvação. E hoje você vai entender isso. Então, em nome de Jesus, preste muita atenção. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 9. Corre até lá. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Preste atenção nisso e faça disso um momento todo especial para você. Ezequiel capítulo 9. Vamos juntos aqui ver algo interessante. Irmãos, por isso precisa ser muito dinâmico. Nós não podemos perder tempo com nada agora, porque isso você precisa entender na totalidade. Para entender o que é que está acontecendo agora, quão pouco tempo falta, você tem que entender Ezequiel 9. Tá bem? Isso é parte de todo esse grande plano. Olha o que nós passamos aqui para vocês desde o início. No primeiro dia mostramos em que tempo estamos vivendo, tá certo ou não? Tempo do fim. Tem alguém que tem dúvida? Tempo do fim. Depois nós explicamos qual o sinal de que a sua igreja, a igreja de Deus, a mudança que a igreja de Deus precisava ter. Depois nós mostramos que é preciso mudar o caráter. O caráter tem que receber mudança, senão Jesus não pode nos receber. Não tem como. Ele já tirou do céu, irmão, um monte de rebelde. Ele expulsou de lá os rebeldes. Como que ele ia encher de volta o céu com gente rebelde? Não existe isso. É preciso que despertemos. Passemos a pensar de verdade qual é a nossa parte nessa terra. Lembrando que não existe 3 grupos, só existe 2. Ou salvo ou perdido. Ou gente que vai ser um troféu na mão de Deus, ou gente que vai ser usado por Satanás. Ou vai ser santo, quase a excelência dos anjos, ou serão demônios. Não existe três partes. Não existe 3 povos. Entendeu? Isso tem que ficar claro na nossa cabeça. E também que existe um tempo determinado. O Deus eterno vai dizer basta, irmão. E quando ele disser basta, não tem um dia mais. Há 6.000 anos, 6.000, a porta da graça está aberta. Mas chegará a hora que o último salvo terá entrado. O último nome, e pela eternidade inteira não terá mais nenhum. Você consegue entender isso? Como é que isso soa aos teus ouvidos? Por alguns anos, passamos infelizmente usando o nosso púlpito para dizer uma parte da verdade. E eu não posso também vir aqui dizer uma parte da verdade. Sabe qual é uma parte da verdade? Jesus te ama. Essa é uma parte linda da verdade. Só que a mesma boca que vai dizer vinde benditos de meu Pai, também dirá afastai-vos de mim malditos para o fogo eterno. Você não pode ser enganado. E você sabe quem é que gosta de ser enganado? Quem está errado. Quem está errado gosta de ser enganado. Porque só quem está errado é que gosta de não ouvir a verdade. Sabia? Não pode ser o nosso caso. Nós queremos nos salvar de verdade. Nós queremos a salvação. Queremos ou não? Queremos. Queremos que nossos filhos se salvem. Nós queremos que nossa igreja seja transladada de verdade. Nós queremos salvar o restante do mundo. Queremos ser uma luz nesse lugar. Dê uma olhada no que diz em Ezequiel 9, verso 1. Veja aqui. Então ouvi uma voz que gritava com grande voz. Irmãos, a palavra então sugere o quê? Continuação, não é? A moça que também falou continuidade. Irmãos, Ezequiel 9 é uma continuação de Ezequiel 8. Agora todo mundo olhando para mim, deixa a Bíblia aberta. Queridos, eu vou explicar um negócio muito importante. Em Ezequiel 8, Ezequiel foi levantado pelo Espírito Santo de Deus, pelos cabelos, quando ele estava sentado com os anciãos de Israel, na frente do templo. E o Espírito de Deus o pegou ali. E uma coisa interessante para aqueles que têm dúvida a respeito do Espírito Santo, ouçam aqui em nome de Jesus, você precisa ouvir isso. Em Ezequiel 8 diz que aquele que levantou Ezequiel pelos cabelos era o Deus. Está ouvindo? E ali diz o Espírito Santo, Deus levantou Ezequiel pelos cabelos. Então é preciso que a gente tome alguns detalhes interessantes na nossa maneira de pensar. E o levantou, irmã,
pelo cabelo e o levou na porta do templo e disse: Ezequiel, eu vou te mostrar algumas coisas que o povo de Israel está fazendo às escondidas. E Ezequiel tomou um susto. E então foi mostrado para ele: entra aí. E ele entrou e viu abominações. Quem sabe o que significa a palavra abominação? Abominação é pior do que coisa que incomoda. Na Bíblia, lá em Provérbios, está escrito assim: há 6 coisas que Deus detesta, e uma 6ª que sua alma abomina. Detestar é pior que abominar. Aliás, abominar é pior que detestar. Entendeu isso? Deus chama de abominação coisas que ele não pode suportar de jeito nenhum. E aqui em Ezequiel 9, está mostrando as abominações do povo de Deus. E Ezequiel, no capítulo 8, foi levado a ver essas abominações. Sabe quais eram? Olha bem para mim aqui agora. O povo de Israel estava adorando o sol. Você pode imaginar o povo de Israel, irmã, adorando o sol? Pois eles estavam. O povo de Israel estava adorando os mortos. Como que pode um negócio desse? Adorava um tal de Deus Tamuz. Esse Deus Tamuz, ele tinha nascido 25 de dezembro. Era o dia que ele era adorado. E ele era o responsável pelos mortos. E as mulheres choravam por esse Deus Tamuz. Em casa você lê Ezequiel 8 para você ver. E Deus falava: viu, Ezequiel? O que é que eles estão fazendo às escondidas? Para me incitar minha ira? E Ezequiel ficava pasmo. Aí Deus falava: você vai ver pior ainda que isso. Aí Ezequiel foi levado para um lugar mais dentro ainda. E viu só os anciãos. Aqueles que estavam responsáveis lá, só os anciãos. Adivinha o que eles estavam fazendo? Adorando o sol. Outros estavam adorando ídolos. Ídolos pintados na parede, no lugar bem escuro. Como que pode o povo de Israel estando fazendo coisas desse tipo? E Deus dizia: estas abominações me incitam a ira. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. E aí começa Ezequiel 9. Vai lá. Então ouvi uma voz que gritava com grande voz: trazei os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. Queridos, quem é que está falando isso aqui? Quem é? É Deus, não é Ezequiel, é Deus. Ele mandou trazer os intendentes da cidade, cada um com o que na mão? Com uma flor na mão? Com o que, irmãos? Vocês estão lendo na Bíblia de vocês? Se você não lê e só me ouvir, você não vai aceitar o que você vai ler aqui. Você precisa ler. Deus mandou trazer os intendentes. Você sabe o que significa intendente? Intendentes são os responsáveis pela matança numa cidade. Executores, exatamente. Cada um com armas destruidoras na mão. Agora veja o verso 2. Olha o que Ezequiel disse que viu. E vi 6 homens que vinham da direção da porta alta, que olha para o norte, cada um com suas armas destruidoras na mão. E entre eles, um homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Opa! Queridos, você precisa entender uma coisa aqui. Olha para cá. Presta atenção no que eu estou desenhando aqui. Isso daqui era o templo do Senhor. Eu preciso que você entenda isso para entender Ezequiel 9. Todo mundo consegue ver isso aqui agora? Consegue? Ok. Faça esforço que você vai conseguir ver. Não consegue não? Precisava ser mais alto isso? Tá, ok. Então você vai fazer o seguinte: eu não consigo colocar mais alto, mas você vai ficar em pé, então aí vai tentar ver, porque é rapidinho isso aqui, você precisa entender. Vocês vão levantar, pastores? Parece que eles já tomaram providência aqui. Levanta aqui 1 minutinho só, porque é bem rápido que eu vou mostrar. Se vocês ficarem segurando só um pouquinho, é rápido. É por isso que é bom trabalhar com a igreja de Deus. Veja só como o pessoal se envolve. Ó, queridos, isso daqui que eu estou desenhando é como era o templo, tá bem? O templo de Deus tinha um pátio. Isso aqui é um pátio, um quintal. Estão vendo isso ou não estão vendo? Um quintal. Nesse quintal tinha aqui um altar de sacrifício e uma pia. Nós, quando fazemos nossas casas,
Nós pedimos assim, olha, eu quero uma casa com 10 quartos, ou com 3 quartos, com cozinha, banheiro, etc. É assim ou não é? E no quintal eu quero aquele móvel, aqueles cadeiras, etc, etc. Na casa de Deus, ele pediu só 2 móveis no quintal. Um altar de sacrifício e uma pia, cheia de água. Está gravado ou não está gravado isso na sua cabeça? Tá? E a casa de Deus... tinha só 2 cômodos. Um chamava-se lugar santo e outro chamava-se lugar santíssimo. Dentro do primeiro cômodo da casa de Deus, tinha só 3 móveis. Só 3. Toda casa tem que ter luz, né? Tinha aqui um candelabro com 7 lâmpadas que ficavam ardendo o tempo inteiro. Desse lado daí. Tá bom? A porta ficava aqui, ó. Desse lado tinha uma mesa. Toda casa tem que ter mesa. Em cima da mesa tinha pão. 12 pães. Está gravando na sua cabeça? Bem gravado. E aqui, antes da cortina, a casa de Deus não era separada por parede. Tinha uma cortina. Não é? Cortina. Antes da cortina tinha aqui um altar de incenso. Gravou essa parte ou não gravou? Facinho, facinho? Só que dentro dessa outra parte, que era o lugar santíssimo, tinha só um móvel, um só. Aqui estava a Arca da Aliança, o lugar onde Deus ficava sentado em cima. Essa Arca da Aliança era um baú de ouro grandão, tá bem? A parte de cima, a tampa, era de ouro puro e chamava-se propiciatório. E em cima da arca, aqui em cima daquela parte que chamava propiciatório, tinha 2 anjos querubins, virado assim uma asa um para o outro, e o outro virado assim. E no meio aqui das asas dos anjos, ficava o Shekinah, a presença de Deus. Gravou isso ou não gravou? E dentro da arca, que era oca, dentro da arca, ficava a tábua dos 10 mandamentos. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Deus ficava em cima dessa arca, dentro dela os 10 mandamentos, e debaixo dos pés de Deus estavam os 10 mandamentos. Está claro para você? Por que os 10 mandamentos estavam debaixo dos pés de Deus? Por quê? Os fundamentos do governo de Deus, o alicerce do governo de Deus. Entendeu? Ali se firma o governo de Deus em cima dos 10 mandamentos. Por isso que é tão atacado. Tá bem? Ezequiel foi levado aqui dentro do templo. Quando aqui dentro do templo ele viu todas as abominações que o povo estava fazendo. Agora preste atenção numa coisa seríssima. Ezequiel viu Deus chegar aqui na porta do templo. E os intendentes vieram aqui na porta do templo com armas destruidoras na mão. Agora você vai entender Ezequiel de forma melhor. Tá claro? Pode abaixar, irmãos. Deixa aqui embaixo. Muito obrigada, senhores. Continua vendo. Veja o verso agora. O verso 3. Ó. A glória do Deus de Israel se levantou de entre os querubins. Lembra dos querubins que eu falei? Sobre o qual estava, e foi até a entrada da casa. Então clamou ao Senhor ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à cintura. Olha para mim aqui. Queridos, presta bem atenção. Quantos homens Ezequiel viu? E quem mais? Mais um vestido de linho, não foi? 6 tinha armas destruidoras na mão, e tinha um vestido de linho que tinha o que na cintura? E Deus agora está falando com quem? Com 7 pessoas ou só com o que tinha tinteiro de escrivão na cintura? Presta bem atenção no que você está lendo. Os 6 homens, irmão, com armas destruidoras, ficaram parados, enquanto Deus estava falando só com o que tinha tinteiro de escrivão na cintura. O que Deus disse para ele? Vamos ver. Verso 4. Ele disse. Todo mundo lendo na Bíblia agora. Quem não tem Bíblia, olha na Bíblia do lado. Mas leia isso porque isso é muito sério. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Põe o dedo aí. Quem que esse homem vestido de linho tinha que selar? Não é isso que está escrito aí não.
Não. Eles iam selar só os abomináveis? Irmã. Quem que era só para ser selado? Queridos, aqueles que estavam clamando e gemendo por causa das coisas erradas que estavam acontecendo no meio do povo. É isso que está escrito aí ou não? Quer dizer que era para selar só quem estivesse descontente, não só descontente, mas chorando e gemendo por causa das coisas erradas. E o que era para fazer com o resto? Vamos ler aí o que era para fazer? Vamos lá. Verso 5. Aos outros disse. Quem são esses outros? Os 6, né? Deus falou primeiro com o homem vestido de linho e disse: passa pelo meio do povo e marca só aqueles que estiverem descontentes com as abominações. Agora ao restante ele chegou para os 6 e disse: vai lá agora e faz o seu trabalho. Aos outros disse, ouvindo eu: passa pela cidade após ele. Quem é esse ele? O que tinha vestido de linho. Passa depois dele, depois que ele selar. Olhe bem o que diz aqui. E feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Olha para mim aqui. Por acaso, queridos, sou eu que estou dizendo isso? Eu queria que vocês esquecessem do meu nome, por favor. Quando a gente chega nesse ponto da história, é muito fácil a pessoa, quando ouvir o que vocês vão ouvir aqui hoje à noite, ficar muito bravo com quem disse. Mas não sou eu que estou dizendo. O que vocês vão ler na íntegra é o Deus eterno que está falando para vocês. Portanto, se alguém tiver que ficar bravo com alguma coisa, eu prefiro que fique bravo comigo. Porque o Deus eterno só avisa para poder amar você, para cuidar de você, para alertar você. O que foi que Deus disse aqui para Ezequiel? Mostrou para Ezequiel que ele chegou para o homem vestido de linho e disse: vai e sela só quem estiver descontente com as coisas erradas. E o restante chamou os homens que tinham arma destruidora a falar: mata o resto tudo. Nenezinho, velho, adulto, pequeno, todo mundo. Mata todo o resto. Foi isso ou não foi? Irmãos, eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas quem está dizendo isso aqui é Deus. Agora presta atenção. O que aconteceu com Ezequiel quando ele viu isso? Dá uma olhada no verso 7. Então ele lhes disse, ele quem? Deus falou, ó, contaminai a casa, enchei os átrios de mortos, ide. E foram e puseram-se a ferir. Havendo eles ferido, ficou só eu de resto. Ezequiel está dizendo, só fiquei eu. E aí caí com a minha face e clamei e disse: ah, Senhor Deus, dar-se ao caso que destrua todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém. Olha para mim aqui agora. A primeira vez que eu li isso na minha vida, eu li isso e falei: meu Deus, porque eu não costumo ler a Bíblia, queridos, e fazer de conta que não é para a gente. Primeiro, Ezequiel 9 está lá no Antigo Testamento. Quem lê Ezequiel 9 pensa assim: ah, é do passado. Eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Quando foi que aconteceu o selamento no passado? A moça ali fez assim, ela está certa. Não teve. Por acaso alguém foi selado no passado já com o selo de Deus? O selamento ainda não aconteceu, queridos. As pessoas que guardaram sábado até hoje, elas guardaram, foram seladas sim, mas o selamento da forma como está mostrando aí, nunca aconteceu. Isso é para o passado ou para o futuro? E se eu disser para vocês que isso é para agora? Queridos, a coisa é mais séria do que você imagina. Lembre-se que em Ezequiel 8, Deus está condenando as atitudes escondidas do povo e da liderança do povo. Tá ou não tá? É Deus que está falando, não fui eu. Tá ou não tá ali? E em Ezequiel 9, ele mostra o que ele vai fazer. Só que aí nesse verso que você acabou de ler, irmã, tem uma coisa seríssima. Aí Ezequiel, quando viu aquilo, viu os intendentes matando todo mundo, ele caiu com o rosto de terra e disse: ah, Senhor meu, dar-se ao caso que destrua todo o quê?
De onde vem essa palavra? Quando eu estudei isso, eu corri atrás para ver. Esse restante é a mesma radical da palavra remanescente. Quem que é o remanescente? Quem que é o remanescente? Queridos, dar-se ao caso que destrua todo o restante do povo de Israel, derramando tua indignação sobre o povo. Quer ver a resposta de Deus agora? Deus vai responder a Ezequiel. Olha aí o que ele diz aqui. Verso 9. Ele me respondeu: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. E eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Também quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei, mas sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Põe o dedo aí, fica quietinho que nós ainda não lemos o 11. Olha para mim aqui. O que Deus respondeu? Quando Ezequiel pediu: Senhor, o Senhor vai destruir todo o povo? O que ele respondeu? A maldade do povo é tão grande que a terra se encheu de perversidade. Irmãos, olha que sério o texto que vocês acabaram de ler. Eu estava no centro de São Paulo com meu esposo e eu vi uma cena que eu não posso me esquecer nunca mais. Eu estava lá no centro da cidade de São Paulo e tinha lá eu comecei a perceber que há tantos anos que eu passei fora, irmãos, eu passei 9 anos fora. Quando eu cheguei, parece que tinha muito mais mendigo. Muito mais, e os mendigos não eram mais velhos, como eu estava acostumada a ver quando eu saí dali. Agora os mendigos eram jovenzinhos, irmão. Eram rapazotinhos. E eu comecei a ficar espantada. Eu falei para o meu marido: amor, dá uma olhada, isso tudo parece jovem. Eles estavam tão sujos que era difícil ver se isso é moleque, se é rapazinho. E aí eu falei para o meu marido: a gente tem que fazer alguma coisa. Nós temos que ajudar de alguma maneira. Não pode ser que a gente só veja isso aí e largue para lá. A gente tem que fazer alguma coisa. Sabe o que aconteceu? No mesmo dia, eu parei num lugar para comer uma coisa qualquer, né? Ali numa daquelas padarias ali. Quando eu parei ali para comer, eu vi uma cena que eu não posso me esquecer. Eu estava ali parada com meu esposo, meu filho, estava ali junto também. E um rapazinho, que não tinha mais que 14 anos, apareceu não sei de onde e se jogou dentro da lata do lixo. Irmãos, eu estou falando para vocês uma coisa literal. E ele estava enfiado assim dentro da lata do lixo, arrancando as coisas assim, e eu fiquei tão paralisada que eu não sabia nem falar. Eu não sabia o que fazer. Ele arrancou de dentro as coisas, pegou um pedaço de pastel que estava lá dentro, todo comido, e enfiou na boca assim. Eu fiquei tão desesperada que eu falei para a mulher: moça, me dá qualquer coisa aí, me dá uma coisa, me dá aí alguma coisa. E eu peguei da mão da moça do bar e dei na mão dele. Ele estava tão drogado que ele nem percebeu se alguém deu alguma coisa para ele, nem nada. Ele pegou aquilo, saiu que nem um zumbi e foi andando assim, comendo aquilo. E eu parei, eu falei: meu Deus, o que é isso? Olha a situação desse ser humano. Olha que coisa. E eu leio Ezequiel e diz: a maldade da casa de Israel é tão grande que a terra se encheu de sangue. Vocês sabem por que é que tem gente assim? A Bíblia diz que é por nossa causa. A terra está cheia de sangue porque a gente calou a boca. A terra está cheia de gente em miséria, sofrendo, porque nós estamos no conforto da nossa casa, no conforto de nossa vida, no conforto dos nossos problemas, resolvendo os nossos problemas. Ontem eu terminei o sermão dizendo: irmãos, mostra para mim na Bíblia onde Deus pediu para a gente resolver o nosso problema. Até o dinheiro para a gente comer, Deus falou: não se preocupe com o dia de amanhã. Foi ou não foi? Irmãos, a terra está sofrendo. As pessoas estão sofrendo porque eu e você não fizemos nada. Essa é a realidade. Isso é verdade. Nós gostamos de engordar com a nossa comida. Nós gostamos de engordar com os nossos problemas. Somos egoístas porque achamos que temos mais problemas que todo mundo. Não nos preocupamos com o ser humano, com ninguém. Não nos preocupamos, essa é a verdade. Dá uma olhada para a nossa vida. Observa as nossas roupas, irmãos. Quando foi a última vez que nós fizemos alguma coisa real, de verdade por alguém? Quando foi, queridos? Diz a verdade para mim. Aí eu procurei saber o que fazer por aquele homem, por aquele molequinho de 14 anos, sabia?
Eu falei para o meu marido, eu não vou te dar paz, nós temos que fazer alguma coisa por ele hoje. E meu marido falou, vamos fazer. Sabe o que nós descobrimos? Para vergonha nossa, sabe o que nós descobrimos? Que ali perto daquela rua, era perto da tal da Santa Ifigênia, lá em São Paulo, não sei se vocês conhecem aqui, tem umas ruas lá, que não se usa mais a rua, tinha muito comércio, agora não tem comércio nenhum, está tudo fechado as portas. De tanta droga que deu naquela rua, os comerciantes fecharam toda a porta, entendeu? E aí, gente, um grupo da Igreja Assembleia de Deus, junto com a Igreja Batista, se reuniu, e vão todos os dias para lá, com roupa, comida. Irmãos, aquele rapaz tinha um cheiro horrível, aquele rapazinho, e todos os dias, as moças e os rapazes, vocês estão ouvindo isso, jovens? Todos os dias as moças e os rapazes dão banho naqueles rapazes, dá comida para eles, dá alimento, dá roupa, e eu fiquei pasma de ver. Eles fazem. Eu olhava para o meu marido e eu dizia, meu Deus, como a gente perdeu tempo. Como a gente perdeu tempo com picuinha entre nós. Com briga, com tromba entre nós, com incômodo entre nós, enquanto Deus diz que nós somos responsáveis pelo que acontece na terra. E somos responsáveis. Deus derramou o céu inteiro sobre nós. Deus abriu o céu todo sobre essa igreja. Deu a melhor educação para nós. E nossos filhos estão cheios de problema, porque a gente não segue, a gente não lê um livro do Espírito de Profecia. E ainda quem lê, a gente fica, por que você está lendo? Ai, que absurdo, imagina trazer isso aí na frente, que absurdo, essa mulher só lê esse livro. Irmãos, tenhamos vergonha de abrir a nossa boca para falar contra alguma coisa nesse sentido. Vocês querem saber de uma coisa? A melhor alimentação do mundo Deus deu para nós, a melhor. Deus concedeu para nós condição para as nossas famílias serem levadas como um troféu perante o Senhor. Disse, não é verdade? Me desminta se eu estou errada, irmãos. Deus deu tudo o que podia para essa igreja, irmão. Nós não temos nenhuma desculpa. Não há um sequer aqui dentro que tenha desculpa nos seus visitantes. Não tem. Do mais velho ao mais novo. Vocês, crianças, têm responsabilidade também. Eu tenho dito nas igrejas onde eu vou, não fiquem esperando, não corram atrás da Bíblia, estudem. Vocês têm que estudar. Para de correr atrás de joguinho de não sei do que, de nova coisa que saiu. Está na hora de despertar, gente, ou vocês vão queimar. Essa é a verdade. Gente do céu, o mundo está pegando fogo de imoralidade. E nossa gente tem a coragem de dizer, Deus não se importa com o que eu visto. Onde é que nós estamos? O mundo está estourando de gente doente. Alguém de aqui já fez o plano de passar alguns dias por semana no hospital? Irmãos, eu morro de pena em ver tanta gente podre, gente viva só dentro da cabeça, porque o corpo delas estão podres. E eu fico olhando aquilo e falo, meu Deus, que dó. E aquelas pessoas, irmãos, não tiveram o conhecimento que a gente teve. Não tiveram a chance que a gente teve de conhecer o que a gente conheceu. Irmãos, por isso é que Jesus, esse que se falou aqui em Ezequiel, era o próprio Jesus. Sabiam disso? Aquele que morreu na cruz do Calvário. Esse Deus que está falando aqui é Jesus. Sabia? Esse Deus que falou aqui com Ezequiel foi Jesus. Ele pegou e disse assim, olha bem para mim aqui agora, Ezequiel, eu vou matar o resto tudo. Por quê? Irmãos, abre a sua Bíblia em 1 Pedro 4, dá uma olhadinha ali, por favor. Corre lá em 1 Pedro. Meu bem, eu não sei se está pronto aqui o material, tá? 1 Pedro 4. 1 Pedro lá no finalzinho da Bíblia. Crianças, vocês precisam ler isso. Daqui uns dias vão calar a boca dos adultos. Vocês vão me ver pregar bem pouco tempo. Daqui uns dias, se só a boca das crianças será aberta, vocês têm que aprender isso que eu estou pregando. Porque vocês é que vão ter que pregar. 1 Pedro 4. Irmão, irmã,
Antes de você ler, eu quero falar uma coisa para você aqui, olha para mim. 1 Pedro 4. Irmãos, vocês sabem que Jesus passou, amanhã você vai entender melhor isso, que amanhã eu vou explicar a abominação da desolação. Lembra disso? Qual é aquele último sinal que aconteceria para a gente saber que era hora de fugir? Lembra que está escrito em Mateus 24? Amanhã nós vamos explicar isso, mas olha para cá agora. Presta atenção aqui. Eu sei que todo mundo já deu uma olhadinha, já lembra como é que é, mas presta atenção que eu vou lhe dizer. A Bíblia diz em Daniel capítulo 8, que Jesus passou daqui para cá, para a presença do Pai, para o lugar santíssimo, em 1844, para começar a fazer o julgamento, o último julgamento da terra. Agora olha bem para mim o que eu vou dizer. Ele começou pela primeira pessoa que morreu nessa terra. O primeiro nome no juízo foi o de quem? Abel. Foi ou não foi? Abel foi a primeira pessoa a morrer. E ele vai nome por nome dos mortos, salvos. Os mortos que não são salvos nem foram julgados, já estão julgados. Entendeu isso ou não? Aí, quando ele termina os mortos, ele começa por quem? É claro, mas quem dos vivos? Qual salvos vivos? Arrepie-se. 1 Pedro 4,17. 1 Pedro 4,17. Pois já é tempo que comece o julgamento por onde? Upa! Que igreja que ele vai começar a julgar? Hein, queridos? Filho, você teve coragem. O que é que você disse? Igreja Adventista. Opa! É tão bonito dizer que a igreja adventista tem a melhor educação, a melhor comida, a melhor... Deus abriu o céu para essa igreja, ofereceu um monte de coisa, mas é a primeira a ser julgada. Por quê? Nada mais justo. Nada mais justo. Deus vai pedir conta de quem sabe, não de quem não sabe. É a primeira que vai ser julgada. Antes de Deus passar para qualquer outro povo da terra, os hindus, os japoneses, coreanos, aquele povo todo que adora Buda, aquele monte de gente que adora aquela deusa cheia de pernas, cheia de mãos. Antes de passar por todo esse povo que a gente fala que é idólatra, vai julgar primeiro você e eu. Antes de passar por todas as igrejas que a gente fala que não tem toda a verdade, primeiro você e eu. Nada mais justo. Como que ele vai em quem não sabe? Ele não vai não. Ele dá chance para essas. Olha, lê 1 Pedro 4,17. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Gente. Agora vamos ver. Eu preciso de alguém que me ajude aqui. Permaneça com a Bíblia aberta. Permaneça. Há alguém que pode aqui vir me ajudar? Eu preciso que alguém venha me... Só conferir se o que eu vou ler está certo ou não. Coloca lá para mim, amor. Você me ajuda, filho? Então pega aqui, ó. Eu quero que você comece aqui. Daqui para baixo. Tá? Se tiver alguma coisa errada, você já sabe o método, né? É levantar a mão e dizer, para aí que não está certo. Porque eu coloquei lá, para vocês lerem junto comigo. Tá bem? Então esse rapaz é o guarda de Israel hoje. Tá bom? Então vamos lá. Lê junto comigo. A ordem é: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. É o mesmo assunto? Então vamos entender agora melhor. Vamos lá. Esses que suspiram e gemem haviam estado a pregar as palavras da vida, haviam reprovado, aconselhado e suplicado. Irmãos, vamos entender quem são esses que suspiram e gemem. Não são aqueles que dentro da igreja ficam apontando um ao outro. É aqueles que suspiram e gemem. Que quando tem alguma coisa que falar, vai na pessoa. E ora por ela e ama ela.
a ponto de querer tirar ela da miséria em que está. Isso é que é suspirar e gemer. Isso é que é estar entre o alpendre e o altar, irmã. Isso é que é estar intercedendo por aquele que está pecando. E chegar e dizer: querido, eu preciso falar com você. Você me permite? O que eu vou falar com você é sobre o seu cabelo, sei lá. Aliás, eu quero falar para vocês do meu cabelo. Meu cabelo caiu, irmãos. Eu não cortei meu cabelo desse tamanho, não. Infelizmente, meu cabelo caiu. Eu fiz uma besteira de chegar aqui e querer fazer uma tal de escova progressiva, lisa, sei lá o quê. E aí aquilo caiu tudo e eu não esperava não esperei crescer para vir pregar. Está entendendo? Então o cabelo cresceu um pouquinho, mas está aqui cheio de pedaço ainda que falta crescer de novo. Mas, irmão, se eu tiver alguma coisa que falar, tem que ser para você, filho. Não tem nada a ver com o seu cabelo não, tá? Mas se eu tivesse de falar, tem que ser para você, senão não funciona. Está entendendo isso aqui, queridos? Mas para eu falar com ela, eu tenho que estar perante Deus há muito tempo. Sofrer, gemer perante o Senhor de amor pela pessoa. Mas venha cá, você precisa entender uma coisa. Às vezes nós pensamos assim, ó: não vai me ouvir, eu não vou falar não. Você sabia que se você não falar, você é culpado por aquilo que você está vendo? Sabia ou não? Se você não falar, você é culpado por aquilo que você viu de errado. Não é sério isso, gente? Isso não é brinquedo, isso é sério. Continua vendo, ó. Alguns dos que estavam desonrando a Deus. Vamos ler comigo, por favor, queridos. Vocês estão enxergando lá ou não? Estão? Amor, se você puder cobrir o fundo, seria melhor, né? Mas vamos lá, ó. Tem que melhorar o foco. Está ruim o foco lá, o pessoal não está conseguindo enxergar. Agora melhorou. Vamos lá. Alguns, junto comigo, alguns dos que estavam desonrando a Deus arrependeram-se e humilharam o coração diante dele. Mas a glória do Senhor apartara-se de Israel. Se bem que muitos ainda continuassem as formas de religião, faltava seu poder e sua presença. Olha para mim aqui agora. Você já ouviu falar, irmã, quando o povo diz assim: eu não sei o que falta na nossa igreja, parece que falta alguma coisa. Já ouviu isso ou não? Sabe por quê? Olha lá a razão. A glória do Senhor apartou-se de Israel. Fui eu que estou dizendo isso, irmão? Não. Aí você fala: Maísa, mas isso é para Israel passado. É? Tome um susto agora, o que você vai ler? Vai lá, mais um, amor. Ao tempo em que sua ira se manifestar em juízos, esses humildes e devotados seguidores de Deus se distinguirão do resto do mundo pela angústia de sua alma, a qual se exprime em lamentos e prantos, reprovações e advertências. Ao passo que outros procuram lançar uma capa sobre o mal existente e desculpam a grande impiedade reinante em toda parte, os que têm zelo pela honra e amor pelas almas não se calarão a fim de granjear o favor de ninguém. Continua. Sua alma justa aflige-se dia a dia pelas obras e costumes profanos de quem? Quem que são ímpios? Ímpio. Ímpio não é quem está lá fora estuprando, matando, bebendo, enchendo a barriga de cachaça sem saber. Não é não. Deus chama esses de gentios que precisam ser alcançados, irmãos. Sabe quem é ímpio? Quem sabe a verdade e não cumpre. Isso é ímpio. Avante. São impotentes para deter a impietosa torrente de iniquidade e assim se enchem de dor e sobressalto. Lamentam diante de Deus. Agora olha essa frase: verem a religião desprezada nos próprios lares daquele que receberam grande luz. Quem são os que receberam grande luz? Quem? E é lá que a religião está sendo desprezada? É? Você dá valor às coisas que Deus deu para essa igreja? Pega as meditações tão perfeitas, tão lindas, que a igreja faz todo ano, bem bonito, e lê com afinco com a sua família? Ou você pega a lição da escola sabatina e estuda? Irmãos, olha que coisa fantástica essa igreja. Tem a mesma lição no mundo inteiro. Imagina um negócio desse, irmãozinho.
Irmãs, era para nós estarmos com o rosto assim cheio de saúde aqui. Era para essa igreja estar todo mundo sendo como irmão, nenhum brigado com ninguém. Era para nós aqui, quando acontecesse o com um, todos sentissem. Sabia? Era para nós termos o mesmo peso e a mesma medida com todo mundo. Agora veja a próxima frase. Avante, amor. Olha lá. Agora a irmã White vai abrir bem o jogo, dizendo para quem é Ezequiel 9. Lamentam-se, afligem a sua alma, porque se encontra onde? Ei! Se encontra onde? O quê? Orgulho, avareza, egoísmo e engano de quase toda espécie. O Espírito de Deus que impulsiona a aceitar é reprovado, espezinhado, ao passo que os servos de Satanás triunfam. É a igreja ou não, irmãos? É. Para quem Ezequiel 9? Avante. Deus é desonrado e a verdade tornada de nenhum efeito. Queridos, eu vou parar aqui um minuto, eu quero que vocês me olhem. Senhores, eu preciso dizer o que eu vou dizer agora. Quarta-feira, eu vou explicar para os senhores algo que eu descobri dentro da mente humana. Deus tem me dado uma chance muito grande, queridos, muito grande, de poder estudar como é que a mente funciona. Sabia? Aí, o que acontece com a sua cabeça quando você olha certas coisas, quando você come certas coisas, quando você briga, ou quando você... O que acontece dentro da mente? Quarta-feira eu quero explicar para vocês, amanhã à noite, a abominação da desolação, certo? Mas quarta-feira eu vou explicar um negócio interessantíssimo. Por que Deus pede tanto para a gente comer direito? Isso, cientificamente, dentro da sua cabeça, o que acontece? Você sabia que tem uma parte dentro da sua cabeça, que se você não come direito, ela é inutilizada? Sabe que parte que é essa? Tome um susto agora. A parte da decisão. A parte da análise. Irmão, você sabe por que é que tem tantos rapazes que encontram a menina hoje, beija ela, dorme com ela e depois não sabe nem o nome dela? Porque a parte da cabeça dele de análise foi morta. Ele nem consegue analisar, ele vai e faz. Vocês vão tomar um susto. O que Satanás conseguiu fazer até agora com a humanidade? Infelizmente, dentro da igreja de Deus. E aí Deus fala, por favor, não come errado. Aí o povo da igreja, quando a gente fala para não comer errado, fala, eu vou continuar comendo meu churrasco. E tirando sarro da gente. Irmãos, a coisa mais triste que tem é falar sobre uma coisa que Deus pediu e os próprios irmãos escarnecerem de você e judiar de você. Por mim eu não estava falando isso aqui não. Por mim eu estava dormindo na minha casa. É duro, irmão, é duro. Você viu o que ali acontece? Deus é desonrado quando falamos alguma coisa que não foi nós que inventamos. Fui eu que inventei. A quem dera se fosse eu que tivesse inventado aquilo bíblico tão lindo. A quem dera se fosse eu que tivesse escrito essas coisas maravilhosas. Não fui eu. Agora, a gente fala e vem o outro e judia da gente, machuca a gente porque a gente falou. Ali diz que Deus é desonrado. Por isso que quando Moisés, irmão, chegou para Deus e falou, Senhor, o que eles estão fazendo comigo? Sabe o que Deus disse para ele? Não é contra você, Moisés, é contra mim. Irmãos, em nome de Jesus, isso aqui não pode ser uma semana de oração, como qualquer outra. Tem que haver mudança. Queridos, o triste é que se não houver mudança, haverá matança. Não porque a gente não sabe, mas porque a gente não quis. Porque a gente não deu importância. Porque a gente não se importou. Entenderam? Nós temos que expulsar o demônio da nossa vida, queridos. E sabe como é que isso acontece? Nós temos que dar ordem para Deus. Ordem para Deus, Senhor, toma minha vida. Eu estou tirando o que não presta. É isso que você tem que fazer. Querido, em nome de Jesus, se quede agora no teu banco. Não porque eu estou falando quem sou eu sou uma miserável, queridas e queridos. Eu sou miserável, mas Deus não é. E aqui você está ouvindo a minha voz, mas a palavra é de Deus, queridos. Está ouvindo? Você está vendo? Eu estou ali mostrando o que Deus disse. Olha o que mais está escrito aqui. Presta atenção.
Presta atenção, olha o que está escrito aqui, ó. Olha lá. O Espírito de Deus é desonrado. O Espírito de Deus que impulsiona a aceitar é reprovado e espezinhado, ao passo que os servos de Satanás triunfam. Agora lê comigo. Deus é desonrado e a verdade é tornada de nenhum efeito. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre o pecado dos outros. O que está escrito ali? Olha bem para mim. Vai estar guardando o sábado, mas vai ser deixado sem o selo de Deus. Está ali ou não está? Avante, mais um pouco. O Senhor comissiona seus mensageiros, os homens que têm armas destruidoras na mão. Passai pela cidade após ele ferir. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens e virgens e meninos e mulheres até exterminá-los. Avante, amor. Está escrito aí ou não, irmão? Tá. Avante. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante de casa. Agora veja essa frase. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi quem? Fui eu que inventei isso? Irmãos, antes de julgar o resto do mundo, essa casa será julgada primeiro. E a primeira recebeu o golpe da ira de Deus. Dá para ficar brincando? Querido jovem, dá para você ficar agora dizendo, mãe, agora não, ninguém me entende. Dá para você continuar dizendo isso? Ou você tem que tomar teu saco, das costas, que você está querendo fugir, botar dentro de casa e falar, minha mãe, eu vou agora pegar minha parte. Vou trabalhar agora, mãe. É hora de você parar de choramingar para o seu marido que você quer um sofá novo. Quer que eu diga uma coisa para você, irmã? Satanás vai caminhar nesse sofá durante o milênio. Porque ele sabe que está perto, ele está tentando te fazer de tudo para você não pensar que está perto. Mais um pouco, Os anciãos, irmãos, aqui eu vou ler um negócio, eu não tenho nada contra ancião, já fui ancião também. Não estou falando para os anciãos dessa igreja. Não pensem que eu estou metendo a lenha em alguém aqui, não estou. Vocês estão ouvindo isso aqui? E nem tenho nada contra a direção da igreja, não tenho nada contra pastor nenhum, eu os respeito a todos. Mas eu não posso deixar de dizer o que está escrito ali. O que está escrito ali? Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito e colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus como nos dias da antiguidade. Olha aqui a linguagem. Os tempos mudaram. Quem já ouviu essa frase? Já ouviu? Essa frase é uma grande mentira. Irmãos, é verdade que os tempos mudaram, mas não dentro da casa de Deus. O povo lá fora pode se vestir que nem prostituta, aqui dentro não. O povo lá fora pode comer tudo que não presta, porque eles não conhecem. Aqui dentro não, irmãos. É hora de começar a mudar. Nós podemos viver como queremos se não somos cristãos servos do Senhor. O servo de Deus vive conforme o Pai quer. O que mais? Veja ali, os tempos mudaram. Estas palavras fortaleceram-lhe a incredulidade e dizem: o Senhor não fará nem bem nem mal. É demasiadamente misericordioso para visitar seu povo com juízo. Diz que Deus é tão bom que Deus não vai fazer nada. É isso que a gente fala. Avante, amor, mais um. Olha lá. Assim, paz e segurança é o grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos que não querem ladrar são os primeiros, olha lá, são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, virgens, crianças e todos perecerão juntos. Você quer que seu filho morra? Para de dar palha para ele. Você quer que ele morra, não? Quer que seu bebezinho que está aí no seu colo, seu filhinho que você tem, quer que ele seja morto? Se você não quer, para de dar palha para ele. Para de alimentar seu filho com o que não presta. Quer que eu diga uma verdade para você? Um amigo meu veio de lá, da Austrália, e eu perguntei para ele assim: Ronald, o que você encontrou lá nesse país de primeiro mundo? Me diga o que tinha de mais bonito lá. Eu estava curiosa para saber o que ele tinha encontrado lá.
ele pensou um pouco e falou: já sei. O que eu vi de mais interessante lá foi a maneira educada com que os pais obedecem os filhos. Irmãos, o mundo está assim. Hoje o pai chega para a criança e fala assim: meu filho, o que você quer? É o filho que tem que perguntar: pai, o que você quer, pai, que eu faça? E aquele povo que chega e faz bem assim, ó. Aquela mãe, coitada, que não está preparada, fala assim para o filho: fica quieto, Robson. Fica quieto, Robson. E o Robson pulando. Robson agarrando no teto. Ela: fica quieto, Robson. Fica quieto, Robson. Fica quieto, Robson. E o Robson dá um tapão na cara dela. Ela fala: ai, Robson, mamãe vai bater. E ela já apanhou. Irmãos, isso é motivo de chorar, se vocês querem saber. Nós devíamos estar chorando, porque não foi assim que Deus pediu para a gente educar os nossos filhos. A maneira como o teu filho te olha é como ele olha a Deus. Ele olha para Deus do jeitinho que você está ensinando. Nossas crianças não deviam ser iguais às crianças do mundo? De jeito nenhum. Vocês querem que eu diga uma coisa para os senhores? Eu me lembro da minha mãe e meu pai. Como eu falei para vocês, eles não tinham cultura nenhuma. Ninguém aqui precisa dizer que porque não sabe ler, porque não tem cultura, tem essa desculpa. Não tem. Não tem. Falta de cultura não é desculpa nenhuma. Minha mãe e meu pai eram ignorantes, mas eram sábios no Senhor. Sentados ali no banco, sentavam os filhos tudo do lado dele. Ali era Murilo, era Marcos, Murilo e Mulinaro do lado da minha mãe e eu do lado do meu pai. Ficava ali, eu ficava mais do lado do meu pai porque minha perna batia para lá e para cá, assim, e meu pai queria que minha perna ficasse quieta na igreja. E aí meu pai me botava do lado dele. E eu ficava ali olhando, vendo. Aí você pensa: a criança não entende nada. Entende ou não entende? Você está entendendo o que eu estou falando, filho? Tá? Você está entendendo o que a tia está falando ou não? Por que as crianças estão tão quietinhas aqui na igreja hoje? Me respondam. Irmãs, são horas que a gente passa orando antes de vir fazer um culto, sabia? Horas, irmãos, implorando a Deus: Senhor, tem misericórdia, nos ajude a passar a mensagem do menor ao maior. Você tem que orar na sua casa para o seu filho obedecer. Você tem que fazer por onde? Não mentir para o seu filho, não enrolar as crianças, querido. Não fui eu que disse isso, a quem dera se essa frase fosse minha. Aí fala: não tem problema, isso não é ponto de salvação. Vou dizer uma coisa para você. Vou dizer um negócio para você. Por acaso Deus permite que você mate? Ou você pode comer algum bicho vivo? Os animais foram feitos para comer ou não? Não, os animais não foram feitos para comer. Outra pergunta: nós podemos comer sangue? Tenta tirar o sangue da carne. Eu quero ver uma mulher aqui que consiga. Uma. Ninguém consegue. Sabe por quê? Não dá para tirar o sangue da carne. Os senhores estão comendo sangue, viu? Se os senhores estão comendo carne. Pode passar meses que ela foi lá, deixa ela escorrer. Na hora que você vai fazer tem sangue do mesmo jeito. Sabe como é que o verdadeiro judeu come carne? Ele torna ela numa massa branca, porque ele tem que lavar, deixar vários dias, tirar todinhas as veias de dentro. Isso aqui está em qualquer lugar para você ver, eu não estou inventando. Você pode ir atrás e procurar saber para você ver. Eles tiram todas as veias de dentro da carne, tudinho, não deixa nada dentro dela, ela vira uma massa branca, triturada, uma massa branca, não tem nem cor, porque eles sabem que quem comer carne, quem comer sangue, Deus vai eliminar do seu povo. Aí o outro vem aqui na frente e fala, o pessoal fala: e lá vem aquele chato, vem falar desse negócio horrível. Ai, não quero. Sabe por quê? Está mexendo no seu gosto, né? Né? Está mexendo no seu gosto, mexeu na zona de conforto, né? Queridos, a verdade é uma só. Para de brincar com a sua vida. E para de brincar com a igreja de Deus. Avante, olha o que diz ali. Os piores pecados. Quais são as abominações? Você quer ver? As abominações pelas quais os fiéis suspiravam e gemiam era tudo quanto podia ser discernido pelos olhos finitos, mas os pecados incomparavelmente piores,
os que provocavam o zelo de um Deus puro e santo, achavam-se aonde? Encobertos. É aquilo que a gente faz escondido. Você quer saber quem é você mesmo? Você é quem você é quando está sozinho. Você não é quando é que está aqui na frente dos outros. Aliás, essa pessoa que você está vendo aqui na frente é a que vem pregar. Quem me conhece mesmo é aquele rapaz lá, ó. Ele vive comigo 24 horas por dia. Por isso eu digo para os senhores aqui, presta bem atenção. Por isso que na Bíblia diz que o verdadeiro líder de igreja é aquele que aparece lá em casa com a esposa e os filhos. Você é quem você é quando está sozinho. Aquilo que você faz pensando que ninguém está vendo. Esse é você. Essa é a tua inclinação. Sinto muito, mas é. Avante, olha lá. Presta atenção. O grande esquadrinhador dos corações sabe todo o pecado cometido secretamente pelos obreiros da iniquidade. Essas pessoas chegam a sentir-se seguras em que seus enganos, e por causa da longanimidade divina, dizem que o Senhor não vê, e depois procedem como se ele houvesse deixado a terra. Ele, porém, descobrir-lhe-á a hipocrisia e revelará perante outros os pecados que ocultam com tanto cuidado. Irmãos, com todo respeito, eu vou dizer um negócio agora em nome de Jesus. Meus irmãos, em nome de Jesus, ouça o que eu vou dizer para vocês. Eu atendo gente há muitos anos, falando para mim de pecados que vocês não têm nem ideia. Mas presta atenção que eu vou lhe dizer. Quando alguém vem até mim conversar, eu digo para ela assim, ó, isso para todo mundo que vem, adventista, não adventista, mundano, católico, espírita, seja quem for, eu falo, olha, eu não sei trabalhar sozinha. Eu trabalho com um sócio. Meu sócio é o Espírito Santo. Ele não vai contar para mim quando você está falando a verdade ou não. Mas se você não falar a verdade, não resolver o seu pecado depois daquilo que a gente disser para você, seu pecado vai ser descoberto para o mundo todo. O que é que eu estou falando, irmã? Abre bem seu ouvido que eu vou lhe explicar uma coisa aqui, irmão. Sabe esse pecado que você está escondendo? Sabe? Essa coisa que a gente faz no escondido, deixa hoje. Hoje, não amanhã, hoje. Sabe por quê? O diabo é cruel demais. Daqui uns dias ele vai arreganhar para o mundo inteirinho. Vai fazer todo mundo saber. Pode escrever o que eu estou lhe dizendo. Sabe por que aparecem esses escândalos no meio da gente? Porque Deus falou antes, um monte de vezes com a pessoa. A pessoa não aceitou, um dia explode. Pode acreditar. Por isso que Deus disse ali, ó. Aquilo que a pessoa tentou esconder com tanto cuidado vai ser exposto para o mundo todo. Olha a outra parte lá. Nenhuma superioridade de classe, dignidade ou sabedoria humana, nenhuma posição em serviço sagrado guardará os homens de sacrificar o princípio quando abandonados a seu próprio enganoso coração. Aqueles que têm sido considerados como dignos e, aonde que está, irmão? Como dignos e justos, demonstrar-se-ão cabeças de facção na apostasia e exemplo na indiferença e no abuso da misericórdia de Deus. Ele não tolerará por muito tempo seu ímpio procedimento e em sua ira trata-os sem misericórdia. É com relutância que o Senhor, é tempo de preparar-nos, né? Onde está esse daí? Agora é o tempo de preparar-nos. Deixa eu ver. Página 70. Vai avante ali mais um pouquinho. É que lá está fora de hora. Agora é tempo de preparar-nos. O selo de Deus jamais será colocado. Lê lá comigo, gente. Agora é o tempo de preparar-nos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher, o quê? Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos e amantes do quê? Que tal? Está guardando o sábado, mas veste a moda do mundo? Vai ser selado? Não. Por que você acha que eu estou insistindo tanto, irmãos? Porque eu amo vocês, sabia? Eu amo vocês, vocês são meus irmãos. São contemporâneos da minha fé. E eu comecei o culto aqui no sábado de manhã, dizendo aos senhores que eu sabia que os senhores iam passar comigo a eternidade inteira. Foi ou não foi? Eu posso esconder de vocês o que Deus me mostrou? Não. Eu tenho que falar para vocês.
Não é ser chata. Não pensa que eu estou sendo desagradável, que eu estou entrando na sua vida. Se eu não falar, Deus vai acabar comigo, irmãos. Essa é a verdade. Se eu não falar, eu estou sendo iníqua, eu estou sendo ímpia. Eu tenho que falar. Você pensa que as pessoas gostam de mim depois que eu leio essas coisas? Pensa? Aí quando eu vou para uma próxima igreja, eles mandam dizer, ela é doida, viu? É isso mesmo, vocês vão ouvir isso também. Aquela maluca passou por aí? Por isso que eu perguntei, sou eu que estou dizendo? Não. Estou chamando vocês para ir fumar maconha? Estou chamando vocês para ir beber? Estou chamando vocês para ir destruir a saúde? Falar mal dos outros? Pecar por aí? Eu estou lendo na Bíblia e no Espírito de Profecia o que Deus deixou. Eu não estou aqui para me defender. Eu não tenho medo nem de morrer, irmãos, se vocês querem saber. Não tenho medo de morrer. Aliás, eu não entendo como é que alguém pode matar alguém que já morreu. Eu estou morta. Quem vive em mim é o Senhor. Amém. Não me interessa mais viver, se vocês querem saber. Nem um pingo. Eu vivo só para esse evangelho. Portanto, eu não tenho medo de morrer. Levante a sua cabeça, irmão, em nome de Jesus. Se você, moça, tem vestido algo que Deus desaprova, você não vai ser selada. Se você está dormindo com seu namorado, deixa ele passar a mão em você. Se você tem sexo antes do casamento, não adianta, você não vai ser selado e acabou. Ou muda hoje ou vai continuar numa vida miserável e se transformar em demônio. Se você tem visto sexo impuro, vê outras pessoas, tem 3 capítulos no livro de Levítico, dizendo que nós não podemos descobrir a nudez de ninguém. Para de enrolar. É hora de levantar a cabeça, irmãos. É hora de tomar na mão de volta a verdade. Passa para o outro, por favor, amor. Vai avante aqui, ó. O dia da vingança do Senhor, ó. Em quem será colocado o selo de Deus? É que foi passado por uma página avante e depois uma página aqui, ó. O dia, eu vou ler só isso aqui e nós vamos orar. Eu acho que hoje nós temos que orar de forma especial. Temos ou não temos? Temos algumas coisas para deixar hoje na igreja ou não temos? Você pode, sobre quem é colocado o selo. Lê comigo. O dia da vingança de Deus está precisamente diante de nós. O selo de Deus será colocado somente nas testas dos que suspiram e clamam por causa das abominações cometidas na terra. Aqueles que se ligam ao mundo por laços de simpatia, que mais? Estão comendo e bebendo com ébrios, certamente serão destruídos com os que praticam a iniquidade. Está escrito aí ou não? Você tem saído com seus amigos para beber? Você, um servo de Deus? O que diz ali? Os que bebem com os ébrios serão destruídos. Está escrito ali ou não? Quem sai com quem pratica a iniquidade, irmão? O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem com aqueles que praticam iniquidade. Está escrito isso ou não está? Irmãos, em nome de Jesus, é hora de mudança. A mudança é hoje, queridos. Há um céu esperando por nós. O sacrifício de Jesus já foi feito. A hora agora, meus irmãos, é a hora certíssima, a hora real, verdadeira, irmãos, do julgamento. Você e eu estamos sendo julgados. Deus vai começar por essa igreja. Por essa igreja. Toda vez que eu saio de um sermão, eu saio com peso de consciência. Eu fico achando que eu não falei o que devia ter falado. Eu fico achando que ainda faltaram coisas e me sinto mal. Mas eu queria que você pedisse agora para Deus: Senhor, fala comigo. Fala o que faltou. Seu temperamento pode ser mudado, irmã.
Seu temperamento, irmão, pode ser mudado. Você não precisa morrer infeliz. Não precisa morrer criando tanto problema para os outros. Se queda ao pé da cruz. Obrigado, irmão. Nós não vamos ler mais. Estava certo como estava lá? Irmãos, eu estou lendo Testemunhos Seletos, volume 2. Essas informações estão na maior parte dos livros nossos, irmãos. No montão. Nós pegamos um só e lemos 2 páginas e meia. Mais uns dias. Meu Senhor está voltando. Nós vamos embora, irmãos. Eu tenho perguntado para o Senhor. Eu tenho perguntado para Deus assim: Senhor, o Senhor tem nos dado tanta gente para falar. Graças a Deus, Deus tem mandado o seu povo. E eu tenho certeza, irmãos, que não é por causa da pessoa que vocês têm vindo. A irmã White disse que, olha, ouviu uma frase de Jesus, sabe qual? Abra a Bíblia e o povo virá. Você veio por causa da Bíblia. Você veio porque você tem sede, você tem vontade de mudar. Você veio porque você tem vontade de ouvir o que Deus quer para a sua vida. Você quer saber o que Deus vai fazer por você e o que você precisa fazer. É verdade ou não é? Você quer saber o que você precisa fazer para ser salvo. Ninguém quer morrer. Você quer? E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Não pense que é só morrer e acabou. Satanás é muito cruel para fazer só isso, viu, menina? Satanás, antes de matar, ele faz a pessoa viver uma vida de miséria. O resultado certo do pecado é miséria e morte. Viu? Senhores, nós dentro dessa igreja vamos ainda estar sentadinhos no banco quando a glória de Israel já vai ter se apartado, ó. Por isso o teu dia é agora. Você não pode deixar para amanhã. Teu momento é hoje. O que você tem para falar para o teu Deus? O que você tem para entregar para Jesus? Você tem que chegar para Deus agora. Eu rogo para você, eu clamo para você em nome de Jesus. Tenha coragem de falar para Ele hoje. Dizer: Jesus querido, eu deponho no teu altar o meu temperamento miserável. Eu deponho no teu altar a internet. Eu deponho no teu altar a minha roupa quase pelada. Eu vou tampar mais meu seio. Eu vou fechar mais minha roupa para ficar mais abaixo do joelho. Eu estou te pedindo força, Senhor, para não ser um glutão. Você tem que falar isso para Deus. Porque ou você muda, ou a gente vai se ver só aqui, viu? Eu já fiz a minha decisão em nome de Jesus. Irmãos, eu quero mesmo ir embora, irmãos. Eu estou cansada de ver sofrimento e desgraça. Diz para mim, nós já temos 6.000 anos de pecado para as nossas costas. A gente já viu tanta gente sofrendo, não deu certo com ninguém. Não vai dar certo com você. O pecado não faz bem para nenhum. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, irmãos. Você tem que tomar a decisão também em nome de Jesus. Não espera ninguém fazer nada, não dizer: ai, mas a igreja está fazendo isso, fulano. É você que tem que tomar a decisão. É você que tem que fazer a sua parte em nome de Jesus. Entrega seus filhos hoje aqui no altar. Entrega a sua vida. Entrega seu marido, filha. Entrega seu marido. Entrega mesmo. Você vê o que Deus faz. Eu nunca vi Deus falhar quando a gente entrega. Nunca vi. Entrega. Agora não recalcitra. Amanhã aqui nessa lousa você vai entender como foi que apareceram tantas religiões. Por que eu falei sábado durante o dia inteiro que Deus comissionou essa igreja? Eu vou te provar pela Bíblia e pela história. Que beleza que é poder dizer com segurança o que eu falei. E você poder entender que já foi chamado. Você já foi chamado. Seu trabalho agora é chamar outros. Não ficar preocupado com você. Ficar enrolando nas suas próprias picuinhas. Envolvidos nas suas próprias misérias. Envolvido em comprar um sofá. Irmãos, olha onde nós estamos. Em que tempo que a gente está. Em nome de Jesus, levanta a sua cabeça. Tem um monte de outros jovenzinhos comendo lixo, viu? Enfiando-se dentro da latão de lixo e pegando um pedaço, um resto de quem deixou ali, irmão.
E o pior é quando eu sei que alguns desses que pegam lixo já foram adventistas, sabia? Eu fico pasma com essas coisas. Meu coração torce de pensar que nós já perdemos tanto soldado ferido na batalha, jogado fora. Soldados feridos, irmãos, nós temos um monte. Tem alguma pessoa que queira tomar hoje a sua vida e levantar perante Deus e dizer: Senhor, eu largo meu pecado? Alguém tem coragem de fazer isso? Esse banco que você se levantou, irmão e irmã, que fique aí no banco a miséria. Saia daqui renovado em nome de Jesus. Saia com a força que Jesus quer dar, com o poder que Ele quer dar para você. Queridas visitas, eu quero pedir algo para vocês agora. Eu vou pedir algo que vocês me honram estando aqui, mas eu imploro para vocês em nome de Jesus, venham amanhã. Amanhã eu vou explicar para vocês por que eu disse que essa casa é a casa de Deus. Pelo menos isso vocês têm que saber. E por que eu estou falando isso? Não é porque eu sou orgulhosa que eu penso que a gente é bom, não. Quanto maior a luz, maior é a sombra. Sobre esse povo aqui, ó, recai uma responsabilidade imensa. Deus vai cobrar esse povo. Mas você vai entender por que é que eu disse isso. Amanhã eu vou explicar isso. Em nome de Jesus, quero que você se ajoelhe perante Deus e tire um tempo de oração sozinho com o Senhor. Fale com o Senhor.